Boa noite, pessoal. Passando aqui mais uma vez no canal Testemunho com Cristo, né? Para falar um pouco da minha vida, da minha infância, né? Queria falar, hoje eu tô 53 anos, vou fazer aniversário agora dia 9, né? 54 anos, né? E quero contar a minha vida lá da Paraíba, quando eu era criança, né? Eu vou estar mostrando aí no vídeo para vocês. Eu nasci numa cidade chamada Juru, que é na Paraíba, né? E aos 5 anos de idade fui morar num sítio chamado Laje Grande, né? Era conhecido chamado Laje Grande porque tem uma pedra que é muito grande, né? E aos meus 11 anos eu fui morar na cidade, chamada cidade de Tavares. E lá nesse sítio eu namorava lá, eu lembro. E a gente era muito feliz, né? Eu lembro da minha casa, vou estar mostrando a casa aí no vídeo pra vocês. Uma casa muito antiga, né? Nossa casa tinha 6 cômodos, mas só que eram uns cômodos muito grandes. Cada um cômodo da casa dava uma casa de hoje, dessas nossas casas. E eu me lembro do cimento da casa, era cimentada, era bem limpa, assim, minha mãe limpava, né? E nós não tinha móvel na casa, o único móvel que nós tínhamos na nossa casa, que eu lembro, minha mãe tinha uma cristaleira como se fosse um estante, que ela colocava aqueles pratos mais chiques, aqueles copos, quando chegava alguém, né, ela usava, né? E a gente tinha fogão a lenha, eu e meus irmãos, nós somos 11 irmãos, nós dormíamos tudo em rede, não tinha cama, a cama era só do meu pai e da minha mãe. Mesmo assim a cama era feita de madeira assim, tipo umas forquilhas, pegava as forquilhas assim, colocava os pau e meu pai colocava folha de bananeira, forrava com pano e fazia a cama, né? Eu lembro que a gente era bem simples, né? Mas a gente era muito feliz, né? Eu lembro dos animais que a gente tinha, eu lembro ainda quantos animais nós tínhamos, né? Nós tínhamos uma vaca com uma bezerra, nós tínhamos 7 cabras, tinha dois porcos, né? Era pelas da cria, né? O macho e a fêmea. Nós tinha 2 mulas e um jumento, que era para ajudar na lida no dia a dia. E a gente era muito feliz naquela época. Eu me lembro hoje, né? Que a gente tinha aquela felicidade, né? O meu pai comprava uma coisa pra gente, dava valor, um chinelo, uma roupa, né? A gente fazia nossos próprios brinquedos. Eu construía meu próprio brinquedo. E tem um irmão meu, que ele já faleceu, ele é mais velho que eu, e a gente brincava muito junto, tomava banho de lagoa junto, ia caçar junto, buscar os animais, e a gente era muito feliz. E eu lembro que a minha mãe, ela era muito inteligente assim, fazer comida, essas coisas. Ela fazia doce para vender, cocada, sobremesa, eu aprendi tudo com ela. Hoje eu sei. Vocês veem no meu canal essa receita, eu lembro tudo que minha mãe quando ia fazer, ela sempre me ensinava, eu estava perto, fazer queijo de manteiga, queijo de coalho. Então assim, qualquer receita assim, fazer ela do Nordeste eu sei fazer, porque eu gravo tudo aquilo ali, aquelas receitas, eu sou fácil de reter as coisas assim, de aprender, né? E a gente tem aquela felicidade. Aí fomos embora para uma cidade chamada Tavares, que é na Paraíba também. Fui morar nessa cidade. E nessa cidade a gente chegou lá, a gente passou muita dificuldade, porque lá no sítio a gente tinha tudo, né? Tinha os animais, tinha as plantas. Minha mãe tinha mais ou menos 200 galinhas, tinha muito ovo. E a gente foi morar na cidade, a gente passou muita necessidade, porque a gente para comer tinha que comprar. E meu pai não tinha terra, fomos só morar naquela casa e a gente começou a passar necessidade. Eu lembro que teve um dia à noite que eu queria jantar e não tinha comida. Minha mãe tinha uns potes que ela guardava açúcar, café, farinha, e naquela noite eu falei assim, eu vou moer um pouco de farinha com água e açúcar, vou comer, matar a fome. Mas nesse dia não tinha nem farinha. Dia de sábado, eu lembro, tinha uns 14 anos, e eu fui dormir com fome, e a dor da fome é triste. Eu acho que quem estiver escutando esse vídeo, que já passou fome um dia, vai saber o que é a dor da fome. É
uma dor que não tem como explicar, porque o seu corpo ele necessita do alimento, né? E quando não tem aquele alimento, o corpo acaba pegando do seu próprio corpo para suprir o seu próprio corpo, né? E a gente não tinha aquele alimento. E aí eu comecei a fazer vários serviços, né? Para eu poder ganhar dinheiro e também ajudar a minha mãe. Então eu comecei a cuidar de fazenda, comecei a trabalhar em padaria de graça, só para comer o pão lá na padaria. Comecei a trabalhar em fazenda só para o rapaz me dar leite. E às vezes vinha caminhão para minha cidade descarregar, caminhão de café, açúcar, e eu descarregava, eles começaram a me dar dinheiro, né? E eles me davam dinheiro e me davam os produtos eu dava para minha mãe e ficava com dinheiro. E ali eu fui aprendendo, com a dificuldade eu fui aprendendo a me virar. Ou eu me virava ou a gente passava fome. Então cada um se virava de um lado. E mais ou menos 14 anos e 6 meses, mais ou menos, eu lembro que tem uma família lá na Paleta, chama a família dos Lucas. A gente conhecia eles. Ele comprou uma bicicleta pra mim, uma bicicleta 78, eu lembro, nova. Ele me deu pra mim carregar leite pra ele, buscar leite no sítio, né? Eu morava na cidade e eu tinha que buscar leite no sítio. E todo dia cedo eu ia buscar 10 litros de leite nessa bicicleta, novinha bicicleta, né? E você sabe, naquela época, quem tinha uma bicicleta é a mesma coisa que tinha um carro hoje, né? Hoje, as bicicletas nem uma criança quer mais, porque tem um celular, elas querem um celular. E eu fiquei muito feliz com aquela bicicleta para me carregar leite, andar nela. Então nessa minha ida que eu ia buscar leite, era num sítio chamado Cachoeira. Na minha ida para buscar o leite, eu com 14 anos e meio mais ou menos, encontrava uma menina assim, com uns 9 e meio, 10 anos por aí, encontrava com essa menina na estrada, né? Eu empurrava a bicicleta porque a estradeira de areia não dava para passar. E todo dia eu passava aquela menina com a garrafa de tubaína. Naquela época ele carregava o leite na garrafa de tubaína, que não tinha, hoje não tinha, naquela época não tinha garrafa PET, não tinha nada. Então a gente usava uma garrafa de tubaína para ir buscar leite. A gente usava a cabaça como tapoeira, como prato, porque naquela época era muito escasso, não tinha dinheiro. E eu fui passando por aquela menina todo dia passando. Aí eu comecei a trabalhar tinha um supermercado na minha cidade, e eu comecei a trabalhar nesse supermercado, e comecei a ganhar um dinheirinho. Depois fui trabalhar numa padaria também, e fui ganhando dinheirinho, né? E ajudando minha mãe, eu recebia por semana, e eu sempre ajudava minha mãe a pagar as contas. Tinha meus irmãos também que ajudavam, né? E ali eu fui começando a ganhar dinheiro e fui gostando, né? E eu adorava a minha cidade, eu amava a minha terra lá, né? Eu gosto até hoje, né? Eu não volto mais pra lá porque a gente construiu família aqui, então não adianta eu voltar mais pra lá. Então, mas é um lugar muito bom, porque se você tiver coragem de trabalhar, você tem serviço direto lá. Então eu comecei a gostar da minha cidade, e ali comecei a namorar, né? Aí já tava com meus 18 anos, e aí eu comecei a comprar. Primeiro eu comprei um animal, eu comprei um filhote de porco, né? Era uma porquinha fêmea. Comprei pra me criar. Ela tava já grande já. Eu tava fazendo meus 19 anos já. E eu falei, eu vou investir em galinha, comprar porco, essas coisas. E animal que eu vi que dava dinheiro. Só que aí, minha mãe, lá em casa era assim. Quando nós fomos na cidade, aí começaram a mandar os filhos pra São Paulo, né? Como eu sou o caçula dos homens, e falaram pra mim vir pra São Paulo. Eu falei que não queria, que eu não queria saber de São Paulo, eu queria ficar no norte mesmo, na minha cidade. Eu não, tem que ir, porque lá ganha mais dinheiro, você manda dinheiro pra nós, e lá você arruma um emprego. Aí essa minha porca que eu tinha um porco lá que já tava grande, né? A minha mãe vendeu meu porco. Ela vendeu por 90 cruzeiros na época. 90 cruzeiros, fiquei muito triste, né? Porque eu tava começando a querer criar animal, né? E ela vendeu por 90 cruzeiros, ela tirou a passagem e mandou eu pra São Paulo. E eu vim pra São Paulo. Cheguei em São Paulo aqui, eu ia fazer 20 anos. Então meu irmão trabalhava de predeiro, eu fui trabalhar com ele, né? E logo já arrumei um emprego numa firma, sem estudo, sem nada. Eu lembro que cheguei numa firma, tinha uma fila enorme, São Caetano. E eu falava assim, pra que é essa fila? Eu fazia ficha. Falei, meu Deus, fazer ficha, eu não sei ler, não sabia ler e escrever. Aí fiquei lá na fila assim mesmo, né? Na hora que eu entrei lá no escritório, a moça falou assim,
você preenche uma ficha? Eu falei, não sei ler nem escrever. Ela falou, não, dê seu documento aqui que eu preencho. Aí preencheu pra mim. Naquela época não tinha... nem precisava ter estudo de trabalhar em firma, porque tinha muito emprego em São Paulo. E eu comecei a trabalhar nessa firma. E dessa firma comecei a trabalhar, eu comecei a andar em São Paulo, conhecer os lugares em São Paulo, essa cidade, ao centro de São Paulo, era muito bonito naquela época, porque o Brasil ele foi ficar difícil mesmo assim, se você for ver bem aí, quem tem a minha idade, na época de 80 pra cá, que começou a vir essa era digital aí, aí já veio a AIDS também, eu lembro que eu cheguei aqui em São Paulo em 86, que naquela época a AIDS era o fim do mundo. E eu lembro que aí começou a vir as tecnologias, começou a ver, na época de 90, começou a vir celular novo, aquelas coisas, né? Começou a vir o CD. E aí eu comecei a conhecer São Centro de São Paulo, aí eu gostava de ir toda tarde lá conhecer a Estação da Luz, ali Ibirapuera. E quando foi um dia, eu encontrei com um primo meu, lá do norte, e ele falou que ia ter um aniversário, lá na casa de uma amiga dele, né? Em outra cidade, já era em Santo André. Eu morava em São Paulo, na Moca, e essa amiga dele morava em Santo André. E eu fui para esse aniversário com ele, e esse aniversário que eu fui, eu já tinha uma namorada, né? Chamava Rita, e eu fui nesse aniversário. Eu sei que quando eu entrei nessa casa, nesse aniversário, eu lembro como foi muito forte. Quando eu entrei naquela casa, que eu vi uma menina sentada no meio dos pais dela, estava o pai e a mãe, ela estava no meio. Eu vi aquela menina, mas sabe quando você recebe assim um choque, assim, parece que eu recebi um fogo na cabeça, assim, saiu no dedo do pé. E olhando para aquela menina, e eu falei, aquela menina vai ser minha esposa, e eu vou namorada. E dali por diante foi indo, e eu falei que queria namorar com ela, terminei com outra minha namorada, né? Foi errado também, hoje eu sei que foi errado. Mas primeiro eu terminei com minha namorada e comecei a querer namorar com ela. Demorou 2 meses, a minha prima ajeitando, né? E demorou 2 meses para namorar com ela. E ali eu comecei a namorar, aí descobri que ela era da Paraíba também, era conterrânea. E eu comecei a namorar dia 24 de setembro de um ano. Quando foi dia 24 de setembro do outro ano, a gente casou. E a gente se casou. E a gente passou um ano e pouco, a gente teve o primeiro filho, né? Que é o Douglas, né? Ele já tá hoje vai fazer 30 anos já, meu filho mais velho. E tudo bem, né? Fui viver nessa vida, né? E quando foi um dia, uns 15 anos depois, nós estávamos assistindo televisão. E era um programa do SBT chamado De Volta para Minha Terra. E nesse programa De Volta para Minha Terra eu lembrei, eu falei para ela assim, lá no norte, quando eu morava no norte, que eu ia buscar leite, eu passava por uma menina loira, uma garrafa de tubaína cheia de leite. Aí ela falou, é o sítio assim, sítio Cachoeira, perto de uma casa de farinha. Eu falei, é lá mesmo. Ela falou, aquela menina só era eu. Eu falei, nossa, é você? Ela falou, então, para você ver como que é, né? Naquela época, a gente era muito distante do sítio para a cidade, né? E Deus já nos colocava no mesmo caminho. Ali eu sou mais velho que ela, 5 anos, então a diferença é 5 anos, né? E a gente veio para São Paulo, né? Eu já fui morar longe, onde ela morava, e acabamos se encontrando. E dali nós casamos e construímos uma família. Temos 3 filhos hoje, né? E através desse programa de televisão a gente se lembrou que era a gente que passava ali um pelo outro todo dia, né? Deus já tinha colocado ela no nosso caminho, né? E hoje a gente tem 32, foi 33 anos de casado, graças a Deus. Passamos muitas dificuldades, né? Junto, né? Mas é assim que quanto mais dificuldade você passar, se você tiver com Deus, né? Conheci Deus já um pouco tarde, né? Porque eu era uma pessoa assim que eu não ia à igreja, nada, não era temente a nada, sabe? E depois eu conheci Deus, aí eu fui lembrando que Deus já tinha colocado aquela menina no meu caminho, a minha esposa, né?
que a gente está hoje com 33 anos casado, passei muita dificuldade, mas eu, na minha grosseria, não sabia ler. Eu vim aprender a ler tem mais ou menos 9 anos, que eu comecei a andar na igreja, e para mim ir na igreja, os irmãos da igreja chamavam a fazer as coisas, e eu costumava falar que eu tinha esquecido o óculos, né? Usava óculos. Mas não é, porque eu era cego da vista, eu não sabia ler nem escrever. Então eu comecei a pegar a Bíblia, né? Essa Bíblia daqui, comecei a ler a Bíblia e comecei a entender. Hoje eu dou pregação, faço pregação hoje. Eu tenho um sonho de pregar num estádio de futebol. Porque as pessoas falam assim, você é louco? Eu falei, não, porque não é eu que vou fazer, é o Espírito Santo que vai fazer sobre mim, né? Então eu aprendi a ler tudo, depois faz uns 9 anos. E a gente foi ver que tudo aquilo que a gente passou, aquela dificuldade no nosso casamento, né? Lá atrás, hoje nós vivemos diferente, né? Meus filhos, eu crio debaixo da obediência, nunca bati em meus filhos, eu falo com eles, sim é sim, não é não, e eles obedecem. Que é assim que meu pai me criou. Porque eu aprendi na igreja que sim é sim, não é não. Tudo que vem depois disso é do inimigo. Então aqui em casa eu tenho um orgulho muito grande dos meus filhos, porque assim, se eles tiver qualquer pacote de alimento fechado, eles me pedem para abrir para comer, eles perguntam se pode sair. Meu filho tem um filho de 20 anos ou do meio, ele vai sair, eu posso, pai? Se eu falar que não pode, ele volta, vai dentro de casa, não fala nada. Então eles são obedientes a mim, porque eu criei desse jeito. O meu filho, eu tenho um filho que fez 12 anos aqui, o caçula. A gente costuma rezar 3 horas da tarde, o texto da misericórdia, e 6 horas o texto mariano. Às vezes eu tô lá e ele fala, pai, é hora do texto. Ele mesmo chama para rezar o texto. Porque a gente cresceu assim, ensinando oração, né? Porque a minha mãe, ela ensinava todo dia, mas a minha mãe, a gente errava, ela descia o chicote na gente, pra gente aprender. Porque às vezes eu via alguém rezando a Salve Rainha e eu falei, como é que uma pessoa grava uma música dessa, uma oração dessa, difícil? E hoje eu fico olhando, a gente sabe várias orações, e hoje é uma criança chamando eu para rezar, porque a gente ensina de casa, só que eu não bato neles, né? Eu falo, você tem que rezar hoje, que eu quero que amanhã você seja um pai de família, um homem, uma pessoa da igreja, um filho de Deus, seja temente a Deus. É isso que eu passo para eles. Mas sem bater, eu não vou enfiar Deus de goela abaixo dele. É desse jeito. E muitas vezes aqui em São Paulo, chegou a época que eu estava rindo de emprego, eu deixava minha esposa num estado e ia para outro, para poder trabalhar. Mas eu não conseguia ficar mais que 3 dias, porque eu sentia falta da minha esposa e meus filhos. Eu falei assim, quando foi um dia, eu falei assim, se a gente tiver que comer um caroço de arroz junto, a gente vai comer, mas eu não vou largar minha família por causa disso. Porque aí eu comecei a entender, comecei a andar na igreja, eu comecei a entender que eu tinha um Deus. Se eu tenho um Deus para me dar, se eu tenho um Deus para eu dobrar meu joelho para ele pedir, por que eu ia largar minha família para trabalhar em outro lugar? Porque quando você é temente a Deus, Deus não vai deixar você passar necessidade, não vai deixar você passar fome, porque se nós que somos pecadores, se meu filho me pede um pão, eu não vou dar uma pedra para ele. Imagina esse Deus que nós temos, que nos deu a vida, que nos deu esse jardim do Éden lindo, né? O paraíso aí que é o mundo, e a gente, muitas vezes, a gente estraga o mundo, né? Que é tudo isso que ele nos deu de lindo, né? E muitas vezes eu vou dormir à noite, quando eu começo a dormir, toda noite eu começo a pensar na Paraíba. Muitas vezes em sonho eu volto para lá. Eu falo para minha esposa, né? Porque eu lembro da casa, lá eu vou estar mostrando foto da casa aí para vocês, no vídeo. Eu vou estar mostrando foto, eu vou estar mostrando como eu era pequeno, né? Quando eu era pequeno, quando minha esposa era pequena, eu vou estar mostrando foto, né? Tem uns fotos aqui e a gente vai mostrar. E hoje eu agradeço a Deus, né? Ele ter colocado nós 2 crianças se encontrando naquela estrada, e a gente vinha para São Paulo também, né? Hoje eu agradeço a minha mãe, né? Por tudo que ela me fez por mim. Ela foi a mãe que eu mereci, que Deus me deu. Muita coisa que eu sei hoje, eu aprendi com ela, né? Ela era uma mulher séria, de autoridade. Ela falava as coisas, a gente tinha que obedecer. Então eu fui criado desse jeito, sim é sim, não é não. Então hoje
esse orgulho de ter essa família que eu tenho, essa esposa maravilhosa, né? Que eu sei que todo dia ela reza por mim. É uma pessoa que não tem como explicar, ela faz qualquer coisa por mim. Agradeço a Deus por ela. Só quero falar aqui, né? Ela não tá aqui hoje, né? Porque eu queria que ela estivesse aqui. Só que ela tem vergonha de falar gravar vídeo, né? Ela é uma pessoa que ela tem um dom muito bonito. Ela faz pregação junto comigo e ela tem um dom muito bonito que Deus deu, mas no momento ela não quer fazer parte dos vídeos, né? Eu tenho um sonho aqui de gravar vídeo para casais aqui, mas ela não, no momento ela não quer fazer. Queria que ela estivesse aqui e quero agradecer a Deus por Deus ter dado ela para mim, ter colocado no meu caminho, por esse cuidado que ela tem comigo, né? Muitas vezes eu tenho que escutar o que ela está me falando, me dando conselho, onde que eu tenho que andar, onde que eu tenho que pisar, né? Como homem, como pai, como cristão, né? Então tudo eu tenho que baixar a cabeça e escutar. Mesmo ela sendo mais nova que eu, mas ela é uma pessoa muito de oração. Ela é muito de oração. Eu não chego nem aos pés, né, dela, né? Mas é isso que eu estou falando, pessoal. Que você não procura a sua esposa daquelas, igual a vez tem homem que procura aquela esposa do mundo querendo que aquela mulher, sua mulher fosse igual àquela. Não, você tem que respeitar a sua esposa em cada jeito que ela é, respeitar, porque foi a esposa que Deus te deu. E esse negócio de ficar, muitas vezes procura ilusão lá fora, é tudo a mesma coisa. É a ilusão que o inimigo põe na nossa vista, na nossa mente, que sempre a grama do vizinho é mais verde, mais bonita que a nossa. Mas não é. Se você vê sua esposa, sua família com os olhos de Deus, você vai ver que é tudo diferente. Porque às vezes você está olhando na hora errada, de um jeito errado. Tá entendendo? Então assim, ame suas esposas igual Jesus fala na palavra. Ame suas esposas igual Cristo amou a igreja. E esposa respeitar seus maridos também, né? Não é porque eu tenho uma esposa que eu sou o dono dela, que eu vou obrigar ela a fazer as coisas, não. Não é assim. A gente não casou para ser dono um do outro, a gente casou para se tornar um só, ser uma família e um respeitar o outro. Então eu vou estar mostrando aí, né, o foto da casa, onde eu nasci, vou estar mostrando foto quando ele é pequeno, da minha esposa também, né? Lá no sertão da Paraíba, de onde a gente veio. E esse é mais um vídeo que a gente está apresentando no canal Testemunho com Cristo para vocês, né? Espero que vocês dêem um joinha aí, gostem, se inscreva no canal, ative o sininho e possa compartilhar também, pessoal. Que muitas vezes eu tive que escutar testemunho, história para poder me converter. Quero falar para vocês que tenha fé em Deus. Que Deus, se você tiver fé nele e você orar o seu joelho no chão, se você pedir para ele vai te suprir o que você está necessitando, tá? E Deus não demora. Não acho que Deus demora, é porque ele capricha. Então é o canal do Mário Silva, o canal Testemunho com Cristo, né? Esse vídeo já vai entrar amanhã, não hoje, amanhã vai entrar aí no canal. Vocês podem assistir, já dê um joinha. E fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.